Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai verificar a questão de teste unitário. Então a gente não tinha verificado ainda o nosso teste unitário, a gente tem postergado bastante nossa criação de teste unitário, só que agora é a hora. A gente vai começar a fazer essa criação, criar os testes unitários e mais pra frente a gente vai começar a fazer também o TDD. O que seria o TDD? A gente vai criar o teste unitário antes de criar a lógica. Qual que é a ideia disso? É a gente realmente pensar ali quais são os pontos que podem dar certo, quais os pontos podem dar errado, para a gente já ir criando a nossa aplicação. Então essa é a ideia, a gente vai começar agora, então vão ser aulas mais longas, porque para a gente tentar andar bastante com esses testes unitários. Essa aula vai ser um pouquinho mais longa, porque a gente tem que fazer uma correção de alguns imports que a gente fez errado. Então bora lá, que a gente já vai começar. Então eu vou fazer uma forma aqui para a gente verificar, porque a gente fez alguns imports errados. Então, como esses imports estão errados, eu vou ter que corrigir eles primeiro. Mas uma coisa que a gente já vai fazer aqui para simular o nosso teste é criar um service novo fictício. Então, nestg service user2, que é só para a gente copiar o teste unitário como ele é criado. Então, user2 aqui, eu vou arrastar para o user. Perfeito. Não precisa gerar nenhum import aqui, ok. Deixa eu renomear ele aqui para user, ok. E aqui em vez de user2, user, ok. Deixa eu modificar aqui, user service, perfeito. Prontinho. E outra coisa, eu vou arrastar ele para dentro dessa pasta testes que eu costumo criar, ok. Beleza, agora eu vou aceitar os imports aqui automáticos, ok. Perfeito. Então eu vou copiar aqui relative path e eu vou começar a verificar que vai dar um erro. Vou rodar o meu teste npm run teste e eu vou colocar o nome daquele teste ali. Então beleza, olha, deu erro aqui. Então isso aqui já era previsível dos erros. Então eu vou pesquisar isso daqui para eu remover. O que acontece? Quando a gente importa, às vezes ele importa os dados relativos como se ele estivesse na pasta raiz. Então, como aqui não é o nosso caso, a gente não está na pasta raiz, a gente tem que modificar esses testes na hora que esses imports, porque na hora que ele roda o teste unitário, isso aqui dá erro. Então, bora lá, vamos buscar esse arquivo e fazer essa substituição. Vou dar uma adiantada no vídeo aqui, vou só mostrar para vocês aqui primeiro o que eu vou fazer, nada mais é do que modificar o src. Então, vou salvar aqui e vou adiantar o vídeo aqui fazendo essas mudanças. Já volto. Perfeito, pessoal. Já fiz todas as mudanças aqui. Agora, o erro que vai dar é a questão do nosso repository, que a gente vai ter que mocar esses dados no repository. Então, não vai dar mais aquele erro, beleza? Agora é um erro esperado. E vamos agora começar a criar o nosso teste unitário de verdade. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é mocar o repository. A gente vai colocar o repository. Na verdade, é user repository. User repository. Ele vai ser do tipo repository e vai ser um user entity. Ok, beleza. E aqui ele vai receber get repository token. E aqui ele vai receber user entity. E aqui vai ser do tipo repository do tipo user entity. Ok. Beleza, primeiro teste é para verificar se eles existem, se o service existe e se o repository existe. Ok. Por enquanto vai dar erro, não vou nem rodar o teste. Por quê? Porque a gente tem que criar um mock. O que é um mock? Mock nada mais é do que a gente simular um resultado que viria do back-end, do banco de dados. Por exemplo, quando a gente roda lá no nosso sistema, o banco de dados devolve os dados do usuário, certo? E aqui, como teste unitário, ele vai testar esse serviço, ele não vai testar a integração com o banco de dados, nada. A gente tem que fazer um mock
simulando que o banco de dados está devolvendo aquela informação para a gente. Então, a gente vai fazer essa simulação. Então, provider aqui, quem que a gente vai simular? A gente vai simular o user service. Então, é get repository token de novo, e a gente vai colocar aqui o user entity. É esse daqui que a gente vai simular o mock. E agora a gente vai colocar os valores que ele deve retornar. Então, quando a gente vai brincar no user service, e aqui a gente vai simular o find one, por exemplo. Find one, quando ele for buscar o find one, ele vai dar um jest.fn. Mock resolve value. Então, beleza. Quando ele chegar aqui, eu quero que ele resolva esse mock simulando esse valor. Vou colocar aqui um valor vazio, só para verificar se vai dar certo. Beleza. Agora, na teoria, era para o teste unitário rodar. Esse teste unitário específico de teu service e teu repository. Beleza, rodou perfeitamente. Agora a gente vai realmente colocar os dados. Vocês viram aqui que eu gosto de criar essa pasta underline testes e underline mocks. Vão ser as duas pastas, eu gosto de separar aqui do principal. O que é o que está funcionando e aqui são os nossos testes unitários. Então, vou criar aqui um mock. User.mock.ts. Beleza, e aqui eu vou exportar esse user entity mock. Ele vai ser do tipo user entity. Ok, e ele vai receber export const. Ok, então o que agora eu vou montar? CPF. Qual vai ser o CPF? Qualquer coisa. Vou só colocar o new date. E-mail. E-mail mock@email.com. Ok. O ID, vou colocar um ID qualquer. Ok. Name mock. Ok. Password, vou colocar senha, password, ok. Fone, vou colocar qualquer telefone. Ok. Type user, eu vou lá no nosso type user type. User type. User type vai ser um usuário comum. Ok, new date. Ok. E address vai ficar vazio inicialmente. Então pronto. Então a gente tem esse user mock. Quando ele der um find one, eu quero que ele coloque esse user mock. Ok, deixa eu ver se tem mais algum outro que ele usa. Find one, save. E o save também vai devolver a mesma coisa. Ok, então agora a gente vai começar a fazer o nosso primeiro teste. Deixa eu até duplicar isso aqui. Só que ele vai ser do tipo async, porque ele vai vai simular uma busca ali no banco de dados. Deve return user in. Vamos fazer aqui do find user by email. Ok? Então, primeira coisa eu tenho que fazer aqui user. Ele deve ir no service.find user by email. E eu vou aproveitar o mock aqui para pegar qual e-mail que eu quero. Quero que busque a partir desse e-mail. Então, o que eu espero? Eu espero que esse usuário seja igual to equal ao usuário do mock. Pronto. Então, na teoria, isso aqui era para funcionar. Porque estou lá estou buscando no e-mail. Isso aqui tem que ter um await, gente. Await. Estou indo buscar por e-mail, ele vai receber esse usuário. Então, ele vai receber dessa função aqui um usuário. E esse usuário, ele tem que ser igual ao user mock, que é o que ele vai receber aqui, nesse find one. Lembra que eu fiz o mock do find one? Então, ele tem que devolver aqui exatamente isso, porque ele não está modificando nada do objeto. Quando a gente tiver modificações, normalmente a gente vai colocar no teste unitário. Então, beleza, vamos verificar aqui se deu certo. Vamos rodar. Perfeito, deu certo. E agora a gente vai fazer o teste. Deve retornar erro.
Beleza. Então, o que eu vou simular agora? Eu vou simular que vai retornar do banco de dados um vazio. Então, ele não encontrou aquele usuário do e-mail. Então, eu preciso mocar isso. Só que aqui eu já tenho o mock do find one, desse jeito. Só que agora eu quero que, nesse caso específico, ele retorne para mim o undefined. Então, eu vou usar aqui o spy, o jest.spy1. Então, jest.spy1, ok? Eu vou falar quem que ele vai fazer o mock. Deixa eu dar um espaço aqui. Quem que ele vai fazer o mock é user repository. E o que dele que vai fazer o mock? O find one. E o que ele tem que resolver para mim? Então, aqui vai ser a mesma coisa aqui em cima. Mock resolve fairly. Só que em vez de retornar o mock, ele vai retornar o defined. Ok. Então, o que acontece? Quando ele entra aqui, ele vai dar esse find one aqui e vai retornar para ele o undefined. Quando é undefined, ele vai subir uma exceção. Então, é para dar um erro, então. Então, quando der o erro, aí eu vou fazer aqui expected service.find by e-mail e eu vou passar esse e-mail aqui do mock mesmo. E o que acontece? Agora ele não vai ser igual ao mock, porque ele vai dar erro. Então, eu vou fazer um regex. Regex.toTrue erro. Ou seja, ele deve retornar um erro. Beleza, vamos verificar se deu certo. Perfeito. Deu certinho. Então, quando ele simular que ali tiver undefined, quando retornar no banco de dados undefined, ele tem que dar um erro e ele deu o erro certinho. Beleza. Agora eu vou duplicar isso aqui e já copiar aqui o find user by ID, que vai ser praticamente a mesma coisa do teste. Então, find user by ID, só que aqui eu tenho que passar o ID. Ok, user, ok. E aqui, find one, mesma coisa. Então, provavelmente vai dar certo. Ok. Deu certo. E agora, esse daqui é get user by ID usando relação. Então, vai ser a mesma coisa. Deixa eu só duplicar aqui, só que ele não tem exceção. Então, vai ser só a função mesmo. Então, aqui, ok. Esse teste aqui também é a mesma coisa, só que sem exceção. E o de cima aqui, o create user, já começa a ser um pouquinho diferente, a gente já vai atacar ele. Beleza, só mais uma coisa. Quando der erro nessa exceção aqui, ele aqui, a gente está simulando que ele retornou undefined. Então, quando der erro, a gente tem que fazer essa verificação também. Então, como que a gente pode fazer? A gente pode simular também que deu erro na requisição. Então, vamos fazer desse aqui. Erro em erro request. DB. Então, no find one, ele vai ser, em vez de ser um mock resolve value, eu vou fazer um mock rejected value. Once. Ok? E aqui eu só vou subir uma exceção. Ou seja, quando ele der erro, ele vai simular isso aqui. Mesma coisa. Vamos só rodar. Perfeito, deu certinho. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no usuário aqui de baixo. Aqui. Ok. Isso aqui é ID, né? Então, como é ID, deixa eu dar um save aqui. Perfeito. Deixa eu ver se foi. Beleza, foram todos. Agora o último teste que a gente vai fazer é o teste da criação. Então a criação aqui de usuário, eu vou passar a criação, então vamos verificar, vamos pensar ali quais vão ser os testes unitários. Primeira coisa do teste é se o usuário existir, então se existir o usuário, então na hora que ele usar aqui o find, a gente vai ter que mocar o find user by e-mail, que é de um outro service. Deixa eu só verificar. Find user by e-mail. Não, ele é desse mesmo. Então a gente vai mocar o find one para ele. A gente não precisa mocar primeiro, que a gente vai fazer o teste. Então
deve retornar erro if user exists. Então, ele deve retornar erro se o usuário existir. Então, primeira coisa, a gente vai criar um mock aqui. Create user.mock.s. Então, const export const user create user mock. Ele é do tipo create user DTO. Ok, ele vai receber esse valor aqui, CPF. Qual que é o CPF? Ok, é um e-mail, qualquer e-mail mockTest@email.com. ok, name, qualquer coisa, password, ok, phone, então qualquer telefone. Ok, então a gente tem esse mock aqui e a gente vai simular o que vai acontecer. Então, na verdade, isso daqui a gente só vai pegar o service create mock. Como ele já vai identificar que existe usuário, ele tem que dar erro. Create mock.service.create user mock. Beleza? Então aqui ele tem que dar erro pra gente. Porque a gente está simulando que existe um e-mail na nossa base de dados. Então vamos verificar aqui como que a gente pode colocar aqui, ó, .rejects ponto to erro, ok, pronto. Vamos ver se isso vai dar certo. Perfeito. Ok, então agora deu certo nessa função aqui. E agora a gente vai retornar a nossa validação aqui. Então, simplesmente a gente vai fazer essa mesma função aqui. Erro. Deve retornar user if user exists. Not exist. Perfeito. Então aqui a gente vai usar um just by one no find one, que vai retornar undefined. Defined, só que é o mock resolve. Ok, então nesse caso aqui ele vai encontrar undefined. Encontrou undefined, ele vai seguir o fluxo. Beleza, seguindo o fluxo, eu quero que... Eu vou buscar então aqui o const user recebe await service.create user. A gente vai passar o create user mock. E ele tem que devolver pra gente expect user to equal. Tem que ser igual ao mock. O nosso mock aqui. Ah, por que tem que ser igual ao mock? Lembra que a gente mocou aqui em cima que o save ele devolve exatamente o entity, e aqui o que nossa função devolve? Ela devolve o save. Então aqui vai devolver exatamente esse dado. Então vamos verificar aqui se vai dar certo. Beleza. Todas as funções nossas do user service agora estão testadas. Bem simples. Vou comentar aqui. Ok. Eu não tinha dado git add. Prontinho. É isso, pessoal. Nessa aula a gente fez os testes unitários do user service. Ele é um pouco maior porque a gente teve que fazer uma configuração ainda. E a cada aula agora a gente vai ter algumas aulas ainda para criar teste unitário de todas as funções nossas. E eu acho que é isso. Até a próxima, galera. Valeu!